Marcos Andrade nasceu em 1954, no coração de Minas Gerais, filho de agricultores que cultivavam o solo árido com a mesma obstinação com que enfrentavam a vida. Cresceu entre plantações de milho e café, ouvindo os sinos da igreja ecoarem pelas colinas e o barulho das rodas de carroça cortando estradas de terra. Aos 17 anos, quando já trabalhava como aprendiz em uma oficina, um acidente mudou tudo. Uma explosão de óleo e fagulhas arrancou-lhe a visão, mergulhando-o em um mundo de sombras. A perda dos olhos foi também a perda da liberdade. E o jovem que sonhava consertar motores de caminhão viu-se condenado a depender de outros para atravessar a rua. Os anos seguintes o moldaram em silêncio. Rosto duro, mãos calejadas e olhos opacos, como dois espelhos quebrados que refletiam a ausência. Mas sob a escuridão, queimava uma chama, a memória do irmão mais novo, assassinado em um beco por homens que jamais enfrentaram a justiça. A cidade em que vivia, no início da década de 1990, refletia em escala maior as feridas de Marcos. O centro exibia praças floridas, fachadas coloniais, missas lotadas aos domingos, mas bastava atravessar algumas ruas para encontrar bairros sem asfalto, dominados pelo tráfico e pelo medo. O cheiro de carvão das siderúrgicas misturava-se ao da poeira suspensa no ar, e rádios comunitárias tocavam forró entre anúncios de mortes violentas. Era um lugar dividido entre a luz da fé e a sombra da violência, como se os santos nos altares fechassem os olhos diante da injustiça diária. Para Marcos, que caminhava guiado pela memória e pelo toque, essa cidade era um labirinto sonoro. Buzinas, pregões de feira, passos apressados, risadas que se confundiam com gritos. Um espaço onde ver não era mais essencial, porque a verdade sempre se escondia no escuro. Marcos carregava um objeto que se tornaria símbolo de sua existência. Um terço de madeira gasto pelo tempo, herança de sua mãe. Era seu guia espiritual, mas também um amuleto de disciplina. O toque das contas entre os dedos trazia-lhe equilíbrio nas noites insones e coragem nas manhãs em que a cidade parecia esmagá-lo com seus ruídos e injustiças. O terço não era apenas fé, era também lembrança da ordem que a vida lhe negara. Ele o segurava como quem segura uma arma invisível, e em seu silêncio havia mais determinação do que em muitos discursos. Esse gesto repetido, quase ritualístico, anunciava que, embora cego, Marcos enxergava o mundo em camadas invisíveis para os outros. Ele sabia reconhecer a maldade não pelo rosto, mas pelo tom de voz, pelo arrastar de passos, pelo cheiro de medo ou arrogância que certos homens deixavam pelo ar. Naquela época, ele ainda tentava acreditar que a justiça oficial poderia um dia alcançar os assassinos de seu irmão. Ainda confiava, em parte, que a polícia investigaria, que a lei se imporia sobre os criminosos que controlavam os becos. Mas ano após ano, viu processos arquivados, viu delegados enriquecendo e viu famílias inteiras chorarem perdas sem que ninguém fosse punido. O mundo ao redor de Marcos caminhava para um abismo de impunidade, e cada notícia que Helena lia para ele soava como uma pedra lançada contra o vidro já rachado de sua fé nas instituições. O homem que já vivera a experiência de ser arrancado da luz, agora descobria que a sociedade inteira também vivia cega, mas por escolha, por conveniência. E nesse contraste entre sua escuridão involuntária e a cegueira voluntária dos que detinham o poder, nascia a primeira fagulha de algo maior, algo que em breve faria toda a cidade tremer. No bairro onde Marcos vivia, as crianças brincavam descalças entre ruas de terra, enquanto homens armados circulavam em motos barulhentas, exibindo a lei paralela que governava cada esquina. Carlinhos da Feira, o chefe do tráfico local, era um fantasma de presença constante. Seu nome era sussurrado nas filas do mercado, em conversas abafadas nos bares, como se até mencioná-lo em voz alta fosse chamar a desgraça. A polícia raramente aparecia, e quando aparecia, era apenas para recolher sua parte.
A vida cotidiana funcionava como um pacto silencioso de sobrevivência. Fingir que não se via, fingir que não se ouvia. Para Marcos, cada som desses era mais uma peça no quebra-cabeça de uma cidade que se despedaçava. Ele reconhecia os roncos dos motores adulterados, o estalo metálico de armas sendo engatilhadas, e aprendia a catalogar o medo nos silêncios súbitos que antecediam tiroteios. Helena era sua âncora nesse mar. Revolto, professora primária, dedicava-se a alfabetizar filhos de famílias que muitas vezes já estavam marcadas pelo crime antes mesmo de nascer. De voz suave e passos leves, era ela quem lia para Marcos as cartas que chegavam, as notícias do jornal e até trechos de livros que o ajudavam a manter viva a memória do que fora um dia um jovem sonhador. Para além da vizinha de infância, Helena era guardiã de sua humanidade, lembrando-o constantemente da fronteira tênue entre justiça e vingança. Com ela, Marcos compartilhava silêncios longos à beira da janela, escutando o barulho das siderúrgicas como se fosse uma respiração metálica da própria cidade. Nas conversas noturnas, discutiam sobre fé, sobre a impotência diante do poder e sobre o quanto o mundo parecia caminhar para um destino inevitável. Enquanto isso, a cidade crescia em contrastes. O centro recebia novos comércios, rádios locais anunciavam bailes de forró, e os domingos ainda eram dias de missa com famílias bem vestidas. Mas, nos bairros periféricos, jovens eram recrutados para o tráfico antes mesmo de aprenderem a escrever, e mães choravam filhos desaparecidos em circunstâncias nunca investigadas. A desigualdade escorria pelas vielas como água suja, impregnando paredes e almas. Carlinhos da Feira governava não apenas pelo medo, mas também pela sedução de oferecer dinheiro fácil e proteção àqueles que nada tinham. Era nesse caldo de desesperança que as instituições revelavam sua verdadeira face. Juízes, delegados e políticos que preferiam o conforto das aparências à coragem de enfrentar a escuridão. Marcos, embora cego, percebia a mudança nos tons da cidade. O riso infantil diminuía. As orações nas igrejas pareciam mais aflitas. Até o vento que soprava pelas ruas de terra carregava uma densidade diferente, como se anunciasse tempestades. Ele sabia que algo estava prestes a romper, mas ainda não compreendia que seria ele o agente dessa ruptura. Para os vizinhos, Marcos era apenas o mecânico aposentado, homem de poucos amigos e passos lentos, sempre guiado pelo toque do terço. Mas por dentro, o ex-mecânico se tornava um gravador de sons e memórias, absorvendo o caos ao redor como se preparasse um mapa invisível, que em breve serviria para a guerra que ninguém ousava declarar. A fé ainda o sustentava. Não a fé cega em instituições corrompidas, mas a fé íntima, que habitava o roçar das contas de madeira em seus dedos. Para Marcos, cada oração era uma tentativa de organizar o caos, de transformar dor em disciplina. Helena, observando-o nesses rituais silenciosos, sentia ao mesmo tempo compaixão e temor. Algo nele estava mudando. A cidade inteira parecia caminhar para um confronto inevitável. E Marcos, mesmo sem perceber, era o reflexo vivo desse destino. Entre a luz das igrejas e a sombra dos becos, nascia a figura de um homem prestes a ser consumido pela fúria de um mundo que já não tinha lugar para inocentes. Naquela noite abafada de setembro, Helena voltava da escola, carregando uma sacola com cadernos e provas corrigidas. O caminho era curto, mas passava por uma rua mal iluminada, cercada de casas em ruínas e terrenos baldios. Foi ali que a escuridão revelou sua face mais cruel. 2 homens, rostos cobertos, surgiram como sombras e a cercaram. Primeiro, as palavras agressivas, depois, os empurrões, a violência que não deixava espaço para súplica. O grito dela se perdeu no vazio, abafado pelo motor de uma moto ao longe e pela indiferença de janelas que se fecharam apressadas. Na cidade em que o medo mandava, ninguém ousava testemunhar. Helena caiu, ensanguentada, carregando no corpo não apenas as marcas do ataque, mas a cicatriz invisível de uma vida violada pela brutalidade que todos fingiam não ver. Quando Marcos recebeu a notícia,
Não precisou de olhos para compreender a gravidade. O silêncio entre as frases de Helena, quando ela mesma tentou relatar o ocorrido, era mais eloquente do que qualquer descrição. O tom quebrado da voz dela, o tremor das mãos, o som do choro contido, tudo isso caiu sobre Marcos como marteladas. A polícia foi chamada, mas a resposta veio rápida e fria. Sem provas, sem testemunhas, não há como investigar. O delegado sequer anotou detalhes, apenas folheou papéis sobre a mesa, deixando claro que nada seria feito. Para Marcos, aquilo não era apenas descaso. Era a confirmação de que a lei havia abdicado de sua função, entregando de vez a cidade à escuridão. Naquele instante, a cegueira que o acompanhara por tantos anos deixou de ser uma prisão e começou a se transformar em arma. Nos dias seguintes, Marcos permaneceu em silêncio. Caminhava pela casa como um fantasma, ouvindo o ranger das próprias botas no chão, escutando Helena respirar com dificuldade quando tentava dormir. Cada som era um lembrete da violência que o Estado havia legitimado ao se omitir. O terço de madeira passava incessantemente entre seus dedos, mais rápido, mais tenso, até que as contas pareciam queimar sua pele. Ele não rezava. Ele contava como se cada bolinha fosse uma dívida não paga, uma vida arrancada sem reparação. O mundo ao redor continuava indiferente. A rádio anunciava bailes, os vizinhos comentavam preços no mercado. Mas dentro de Marcos crescia um silêncio denso, prenúncio de algo irreversível. Na madrugada do terceiro dia, sentado à beira da cama, Marcos tomou a decisão que mudaria tudo. Não seria mais apenas o homem cego que aceitava a condição imposta pelo destino. Não seria mais o irmão enlutado que se conformava com a impunidade. Ele seria o instrumento da justiça que nunca chegava. Se eles não vêm, eu verei por eles, murmurou, com voz firme, erguendo o rosto como quem encara um horizonte invisível. Helena, ainda frágil, não percebeu que naquele instante nascia algo novo. No coração da escuridão, começava a tomar forma a figura que a cidade passaria a temer, o justiceiro cego. As primeiras noites de preparação foram solitárias e silenciosas. Marcos caminhava pelo quintal da própria casa, de olhos fechados, como se precisasse reafirmar que a escuridão já fazia parte dele. Contava passos, calculava distâncias, testava a velocidade de reação diante de ruídos sutis, o estalar de um galho, o assobio do vento entre as telhas, o latido distante de um cachorro. A cada exercício, recriava mentalmente um mapa invisível do mundo. Descobriu que o som não apenas preenchia o espaço, desenhava-o. O cheiro do carvão das siderúrgicas, a poeira que grudava na pele, o ritmo da cidade, tudo passou a ser referência. O corpo, antes limitado, agora se adaptava com uma disciplina quase monástica. O terço de madeira, que antes servia apenas de consolo espiritual, tornou-se também um metrônomo. A cada conta deslizada entre os dedos, uma nova habilidade era domada. Dentro de sua antiga oficina abandonada, Marcos encontrou instrumentos que ganhariam novos sentidos. Chaves de roda, martelos, cabos de ferro. Em suas mãos, cada ferramenta tornava-se extensão de um corpo que agora aprendia a lutar sem enxergar. Enfaixava os punhos com panos de estopa, golpeava pneus velhos pendurados no teto, simulava emboscadas contra sombras inexistentes. Sua respiração ritmada misturava-se ao eco metálico do lugar. E era como se a oficina tivesse se transformado em um templo de guerra. Ele não se via como herói, tampouco como assassino. Apenas como alguém que se recusava a aceitar a impotência. O corpo endureceu, os sentidos afiaram-se, e cada gota de suor era uma oração sem palavras. Helena, que observava em silêncio, sentia crescer dentro dela um temor profundo. Via um homem transformar sua dor em algo maior e mais perigoso do que qualquer criminoso. Tentava dissuadi-lo. Falava de justiça divina, de perdão. Mas Marcos respondia com longos silêncios, como se sua decisão já estivesse escrita em pedra. Certa noite, ela encontrou sobre a mesa um caderno cheio de anotações em braille improvisado. Eram cálculos de ruas,
de tempos de caminhada, de rotas possíveis para emboscadas. O choque fez seu coração apertar, mas ao mesmo tempo, uma parte dela reconhecia. Marcos estava se tornando aquilo que a cidade precisava, ainda que ao custo de perder a própria alma. O nascimento do justiceiro foi marcado por um gesto simples. Na primeira vez que saiu sozinho em busca de reconhecimento da cidade adormecida, deixou cair propositalmente o terço de madeira em um beco. Quando retornou para pegá-lo, sentiu o peso simbólico daquele ato. Cada corpo que tombasse a partir dali carregaria a marca do Min, terço como assinatura, como aviso. Ele não precisava de olhos para enxergar. Precisava apenas da noite, sua cúmplice eterna. Na escuridão, Marcos havia descoberto um poder que ninguém mais possuía, o de ouvir a respiração da cidade e responder com a violência que ela mesma havia semeado. Assim, nascia a lenda. A primeira execução aconteceu numa madrugada abafada, no beco atrás do mercado municipal. 2 rapazes, soldados de Carlinhos da Feira, contavam dinheiro e dividiam pequenas embalagens, quando um silêncio repentino os cercou. Um deles comentou sobre o vento estranho, mas não houve tempo para mais nada. Um golpe seco, certeiro, derrubou o primeiro. O segundo tentou correr, mas tropeçou no próprio pavor ao ouvir um sussurro vindo da escuridão. O arrastar cadenciado das contas de um terço batendo no chão. Quando os moradores encontraram os corpos, na manhã seguinte, não havia dúvidas. Alguém havia devolvido a violência àqueles que a espalhavam. Ao lado dos mortos, repousava o terço de madeira. O boato se espalhou como fogo em palha seca. Nas semanas seguintes, outros caíram. Um agiota conhecido por explorar famílias endividadas foi encontrado com o rosto desfigurado a golpes de ferro. 2 capangas que costumavam extorquir comerciantes desapareceram sem deixar vestígios, restando apenas o silêncio ensurdecedor de ruas antes dominadas pelo medo. A cada morte, a comunidade se dividia. Alguns rezavam em agradecimento, outros murmuravam temendo represálias. Para muitos, o que importava era que, pela primeira vez em anos, o medo parecia ter mudado de lado. Nas esquinas, cochichava-se um nome sem que ninguém soubesse ao certo de onde viera: o Justiceiro Cego. Carlinhos da Feira, ao perceber que sua autoridade começava a ser corroída, reagiu com brutalidade. Ordenou execuções públicas, incendiaram casas de famílias suspeitas de colaborar com o justiceiro e espalhou terror em mercados e bares. Mas quanto mais violência impunha, mais crescia a lenda daquele homem, que caçava no escuro. A cidade inteira parecia viver num estado de suspense permanente. A cada esquina mal iluminada, acreditava-se que ele poderia estar à espreita, ouvindo, esperando. A sombra de Marcos transformava-se em arma psicológica tão poderosa quanto seus golpes. Helena sofria em silêncio ao ver a transformação se aprofundar. Ela reconhecia os sinais do perigo. Os olhos opacos de Marcos agora pareciam carregar uma luz invisível, uma energia que o afastava do mundo comum. Tentava lembrá-lo de que matar não traria seu irmão de volta, nem apagaria a violência sofrida por ela mesma. Mas Marcos já não falava em termos de perda individual, falava em termos de justiça coletiva. Se a lei não serve para nós, então nós nos serviremos dela à nossa maneira. Disse uma noite, voz firme, mãos apertadas sobre o terço. Helena soube então que a fronteira havia sido cruzada. A cada nova ação, Marcos refinava sua técnica. Aprendera a reconhecer o tilintar de correntes em armas mal escondidas. O cheiro metálico da pólvora, o compasso irregular de passos de quem carrega medo. Transformava becos em armadilhas, aproveitando a própria cegueira como vantagem. Enquanto seus inimigos se atrapalhavam tentando enxergar no escuro, ele se guiava pelo som da respiração, pelo farfalhar de roupas no ar, pela vibração do chão sob botas apressadas. Não havia azar em suas investidas. Cada movimento era calculado, como se a cidade fosse agora uma extensão de sua própria pele. A população, antes refém do tráfico, começou a reconhecer sinais de mudança. Crianças voltaram a brincar nas ruas, mesmo que ainda sob olhares atentos. Comerciantes passaram a abrir as portas com mais confiança.
A lenda corria de boca em boca, adornada por exageros. Alguns diziam que ele enxergava no escuro como um gato. Outros acreditavam que era protegido por forças divinas. Para Marcos, nada disso importava. O mito era útil. Quanto mais os criminosos acreditassem em sua invulnerabilidade, mais ele poderia agir sem ser visto. O terço deixado nos corpos tornara-se assinatura e ameaça, símbolo de fé e condenação. Mas a escalada da violência não passou despercebida. A polícia, pressionada por políticos e por setores da própria população, começou a agir. Não para proteger os moradores, mas para reafirmar sua autoridade abalada. Delegados declararam guerra ao justiceiro. Manchetes de jornais o classificaram como assassino cruel. E reuniões secretas selaram acordos entre policiais e traficantes para capturá-lo. A cidade estava agora dividida entre aqueles que o viam como libertador e aqueles que exigiam sua cabeça em nome da ordem. Marcos sabia que o cerco se fechava. Os passos da lei corrompida e os olhos atentos do tráfico já rondavam seus rastros. Mesmo assim, não recuou. Para ele, cada vida tirada era um peso em sua alma, mas também uma resposta ao silêncio cúmplice das instituições. Eu não tenho olhos para ver, mas eles não têm coragem para enxergar. Murmurava sozinho, como quem conversava com fantasmas. O justiceiro cego já não era apenas um homem. Tornara-se a encarnação de uma ideia impossível de deter. A justiça feita com as próprias mãos. O impacto das ações de Marcos chegou às igrejas e aos púlpitos. Padres e pastores discutiam em sermões inflamados. Seria o justiceiro um anjo enviado para punir os ímpios? Ou apenas mais um pecador que se perdeu na escuridão da vingança? Nas rádios locais, debatedores falavam de justiça popular, enquanto políticos defendiam a necessidade de restaurar a ordem, sem nunca mencionar o abandono em que deixaram os bairros periféricos. A cidade vivia em permanente estado de julgamento moral, mas uma coisa era inegável. Pela primeira vez em anos, os criminosos tinham medo. A polícia, pressionada, intensificou sua caçada. Blitz surgiram em esquinas estratégicas, casas foram invadidas sem mandado, e qualquer jovem negro ou pobre passou a ser tratado como suspeito de ligação com o justiceiro. Era a hipocrisia nua e crua. Perseguir inocentes enquanto os verdadeiros mandantes do tráfico seguiam intocados. Marcos acompanhava tudo pela boca do povo e pelas leituras de Helena. Cada notícia reforçava o que ele já sabia. A guerra não era contra o crime, mas contra a ameaça à autoridade dos poderosos. O justiceiro não desafiava apenas bandidos, desafiava o sistema inteiro. Carlinhos da Feira, enfurecido com a queda de seus homens e o enfraquecimento de sua rede, fez uma promessa pública. Quem trouxer o corpo dele vivo ou morto, vai ser rico para o resto da vida. O anúncio espalhou pavor. Não havia mais segurança em canto algum da cidade, mas também espalhou fascínio. Surgiram histórias de jovens que sonhavam em seguir os passos do justiceiro, como se sua luta fosse um chamado para todos os esquecidos. A lenda havia ultrapassado o próprio homem, e isso tornava Marcos ao mesmo tempo mais forte e mais vulnerável. Helena, cada vez mais aflita, confrontou-o. Perguntou-lhe até onde iria, quanto sangue precisaria ser derramado para que ele sentisse que a justiça havia sido feita. Marcos não respondeu. Seu silêncio era uma muralha que a professora não conseguia atravessar. Mas em sua mente, a resposta já estava escrita. Não havia volta. O justiceiro cego não poderia simplesmente desaparecer sem enfrentar a raiz da impunidade. E essa raiz tinha nome, rosto e respiração. Carlinhos da Feira. Os dias que se seguiram foram de tensão insuportável. Carlinhos aumentou os ataques, espalhando cadáveres como recado ao justiceiro. A polícia, por sua vez, intensificava o discurso de caça, anunciando em rádios e jornais que estava a um passo de capturar o criminoso mascarado pela escuridão. Para os moradores, era como viver entre dois fogos. De um lado, o terror do tráfico, do outro, o autoritarismo de uma lei que só sabia punir os fracos. No entanto, no meio desse caos, crescia a certeza de que o confronto final era inevitável. Marcos ouvia os rumores,
Mapeava os movimentos de seus inimigos e sabia que o cerco se fechava em torno dele. Mas havia algo mais profundo em jogo. Não se tratava apenas de vingança pessoal ou de salvar sua vizinha. O que se desenhava era um ajuste de contas entre um homem mutilado pela vida e todo um sistema que escolhia permanecer cego. A cada passo dado na escuridão, Marcos sentia que sua própria existência se confundia com o destino da cidade. Se tombasse, seria como prova de que a violência sempre venceria. Mas se triunfasse, ainda que por uma única noite, mostraria que mesmo os mais frágeis poderiam virar instrumentos de justiça. O conflito não era apenas contra Carlinhos ou contra a polícia, era contra a própria noção de ordem que sustentava a desigualdade. O confronto final aconteceu em um galpão abandonado na beira da linha férrea, território que servia de depósito para o tráfico. Marcos havia seguido as pistas de vozes, os boatos que corriam nos bares, até chegar ali. A noite estava pesada, abafada, e o silêncio cortado apenas pelo barulho distante dos trens. Carlinhos da Feira esperava com seus homens armados até os dentes, confiantes de que a armadilha seria o fim da lenda. Mas Marcos conhecia aquele espaço pelo som. Correntes soltas batendo ao vento, o eco dos passos nos corredores metálicos, o farfalhar de ratos no entulho. Para ele, cada ruído era um mapa, e no mapa, cada inimigo já estava marcado. O primeiro disparo ecoou, iluminando por um instante a escuridão. Marcos se jogou ao chão, rolando entre pilares de ferro, guiado pelo som das respirações ofegantes. Golpeou um, derrubou outro, cada movimento certeiro, como se tivesse olhos invisíveis. O barulho do terço batendo contra seu peito ressoava como tambor de guerra, assustando os inimigos que disparavam a esmo. Carlinhos gritava ordens, mas sua própria voz o traía. O timbre grave, carregado de raiva, entregava sua posição a cada palavra. Marcos avançava, lento e implacável, como sombra viva. No momento decisivo, o justiceiro ficou frente a frente com o chefe do tráfico. O ar cheirava a pólvora, suor e sangue. Carlinhos, rindo com desprezo, disse que um cego nunca poderia derrotá-lo, mas Marcos não precisava ver. Bastou ouvir a respiração irregular, pesada, marcada pelo medo escondido atrás da bravata. Num movimento seco, desarmou-o e o derrubou, deixando-o à mercê de sua decisão. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Helena, na memória, ecoava em sua mente com sua voz suave. Até onde você vai, Marcos? O silêncio se prolongou, e então, o som inconfundível. Terço caindo sobre o corpo do inimigo. Mas antes que pudesse respirar o gosto da vitória, o galpão foi tomado por sirenes e botas apressadas. A polícia, que tanto se omitiu, agora surgia em peso. Não para prender Carlinhos, mas para esmagar o justiceiro. Holofotes rasgavam a escuridão, ordens gritadas se misturavam a disparos. Marcos sabia que não havia saída fácil. Entre lutar até o fim ou desaparecer na noite, restava apenas a escolha de qual lenda deixaria para trás. Quando os tiros cessaram, o galpão estava tomado pelo cheiro de fumaça e pelo som distante das sirenes que se afastavam. No chão, jaziam corpos de homens do tráfico, mas nem Carlinhos nem Marcos foram encontrados. A polícia declarou vitória, anunciando que o justiceiro havia sido abatido em confronto. Nos jornais do dia seguinte, manchetes gritavam a morte do assassino mascarado pela noite. Mas no bairro, ninguém acreditou. Não havia corpo, não havia prova. Apenas o eco de um mistério. Teria ele tombado como homem ou desaparecido como lenda? Nas vielas, crianças continuavam a repetir histórias sobre o justiceiro cego. Algumas juravam ter ouvido o som de um terço batendo contra o chão nas madrugadas. Outros diziam que Marcos fugira para outra cidade, esperando o momento certo para retornar. O povo, mesmo temeroso, carregava em si uma centelha de esperança. A lembrança de que, por um breve tempo, os poderosos tremeram. A ausência de Marcos não apagou sua presença. Ao contrário, fez dele mito. Helena, sozinha diante da janela, passava noites tentando decifrar o vazio deixado por ele. Guardava no coração a dúvida eterna.
Marcos havia se sacrificado ou ainda caminhava entre as sombras. O que sabia, com certeza, era que seu amigo já não era apenas um homem. Tornara-se símbolo, um aviso gravado na memória da cidade. Quando a justiça falha, até o mais vulnerável pode se erguer e reescrever as regras com as próprias mãos. O tempo passou, mas a memória do justiceiro cego não se apagou. Nas esquinas, entre conversas baixas, ainda se conta que ele foi o único capaz de fazer a cidade inteira silenciar diante de sua presença. Para os poderosos, ele foi um criminoso que afrontou a ordem. Para os esquecidos, foi a prova de que mesmo um homem cego podia enxergar mais do que todos. Seu legado não está apenas nos corpos caídos ou no terror que provocou nos criminosos, mas na lembrança de que a coragem pode nascer do desespero e que a fé pode se transformar em arma. E assim, a figura de Marcos. Andrade vive como mito que não pertence apenas ao passado. É sombra que percorre a memória coletiva, lembrando que a fronteira entre herói e assassino é tênue demais para ser definida por tribunais corrompidos. Ele foi luz na escuridão, ainda que uma luz feita de sangue. E permanece como pergunta viva, ainda ecoando nas madrugadas. Quando a lei falha, quem ousa se levantar? Se esta história mexeu com você, comente, curta e compartilhe, porque o justiceiro cego continua vivo em cada lembrança, que se recusa a deixá-lo morrer.